Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Fundamento de Matemática Elementar. Nesse volume aqui, nós vamos ver números complexos, no capítulo 1, polinômios, no capítulo 2, equações polinomiais, no capítulo 3, transformações, no capítulo 4, e raízes múltiplas e raízes comuns, no capítulo 5. Capítulo 1, números complexos. Operações com pares ordenados. Seja R o conjunto dos números reais, consideremos o produto cartesiano R por R igual a R ao quadrado. Então, aqui inicialmente é importante perceber que esse R aqui ao quadrado é justamente essa representação aqui. Então, tanto isso quanto isso aqui representa a mesma coisa. Mas por que nós escrevemos então R ao quadrado? Uma questão de notação. Então, essa representação aqui é o que a gente chama de produto cartesiano. E essa representação, ela é justamente o que tem aqui, ó. Eu tenho um par ordenado x, y, em que x pertence aos reais e y pertence aos reais. Isso acontece porque a nossa análise é feita aqui no R2. Isto é, R2 é o conjunto dos pares ordenados x, y, em que x e y são números reais. Vamos tomar dois elementos, A e B, e C e D. Notem que um par ordenado é um elemento, e esse outro par ordenado é outro elemento. Então, nós temos aqui dois elementos. Por que eu reforço esse aspecto? Porque, no geral, quando eu não está acostumado com essa notação aqui, com essa representação aqui, ele costuma olhar para isso aqui e visualizar 4 elementos. Mas lembrando que nós estamos falando de par ordenado. Então, aqui eu tenho um par, e aqui eu tenho outro, portanto, 2 elementos. E esses elementos são de R2 para dar 3 importantes definições. A primeira definição é a igualdade. 2 pares ordenados são iguais se e somente se apresentarem primeiros termos iguais e segundos termos iguais. Ou seja, o meu par ordenado AB, ele vai ser igual a esse par CD, se e somente se o A, que é o primeiro termo desse par, for igual a C, que é o primeiro termo desse par, e se o B for igual a D, que é o segundo termo desse par e segundo termo desse par. Ou seja, quando nós fazemos a comparação entre dois pares ordenados, nós vamos olhar o primeiro em um par e o primeiro em outro par. Então, eles têm que ser iguais. E o segundo depois tem que ser igual ao segundo elemento do segundo par. Então, é assim que nós fazemos a comparação entre pares ordenados. A próxima definição é a adição. Chama-se soma de dois pares ordenados a um novo par ordenado, cujos primeiro e segundo termos são, respectivamente, a soma dos primeiros e a soma dos segundos termos dos pares dados. Então, notem aqui que para somar dois pares ordenados, nós vamos fazer a análise entre os termos correspondentes. Então, nesse par ordenado aqui, eu tenho primeiro aqui o elemento A. Quando eu somo com outro par ordenado, eu vou pegar o primeiro termo desse segundo elemento. Então, vai ficar A mais C. Agora, eu vou olhar aqui para o segundo termo desse elemento. Eu tenho B e o segundo desse termo aqui é o D. Então, para somar esses dois pares nessa posição, eu tenho que fazer B mais D. Isso vai ficar mais claro quando nós olharmos aqui os exemplos numéricos. A próxima definição é a multiplicação. Chama-se produto de dois pares ordenados a um novo par ordenado, cujo primeiro termo é a diferença entre o produto dos primeiros termos e o produto dos segundos termos dos pares dados, e cujo segundo termo é a soma dos produtos do primeiro termo de cada par dado pelo segundo termo do outro. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz a multiplicação. Então, eu tenho AB, um par ordenado, vezes outro par ordenado aqui formado pelos termos C e D. Para fazer essa multiplicação, eu vou multiplicar aqui o primeiro com o primeiro e subtrair da multiplicação do segundo com o segundo. Então, ficou AC menos B vezes D. Só que isso aqui vai resultar, vamos supor que o resultado disso aqui seja S. Então, o resultado disso aqui vai ser S. Então, olha só, esse meu S, pensando nisso aqui como a solução, esse meu S é o primeiro termo da solução. Agora, na segunda parte, que é para achar aqui o segundo termo, nós temos que fazer o primeiro vezes o segundo nesse outro par, mais o segundo termo do primeiro par ordenado vezes o primeiro termo do segundo par ordenado. Então, olhando aqui, nós fizemos A vezes D,
mais B vezes C. E isso aqui vai dar o nosso segundo termo, que eu vou chamar de S2, aqui no nosso par ordenado que representa a solução.